Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro círculo da nova inteligência, o primeiro círculo do crescimento, a origem. A origem tem a ver com o nosso sistema familiar. Todos nós, quando chegamos na vida, pertencemos a um primeiro sistema, que é o sistema da nossa família. É lá onde a nossa primeira imagem é impressa, é onde nós começamos a nos ver com os olhos deles. E isso depois tem muito impacto na vida e no adulto que você se tornará. Eu sou Ana Garlett e sou criadora da metodologia ANI, a nova inteligência. Eu sou especialista em inteligência sistêmica. Tudo isso que eu falo aqui para vocês não é algo que eu tirei dos livros. Eu já trabalhei com mais de 5.000 pessoas aplicando todos esses princípios e pude ver na prática os efeitos quando alguém respeita as leis sistêmicas e quando alguém viola esses princípios. Como eu expliquei no vídeo anterior sobre os 5 círculos, nós temos aqui no nosso canal um vídeo completo que fala sobre os 5 círculos da nova inteligência, como funciona cada um deles e dá um apanhado geral. Eu recomendo que você veja esse vídeo depois desse aqui. Como esses círculos são concêntricos, ou seja, o primeiro círculo que nós vamos falar agora é o núcleo, é o primeiro, é a base, e tudo que acontece no primeiro, se não ficar bem resolvido, tende a se repetir nos demais. Da mesma forma, sabe quando você joga uma pedrinha num lago? A pedrinha cai, ela tem o primeiro movimento dela e depois ela vai construindo e criando várias ondas. Quando a gente fala do primeiro círculo, nós estamos olhando para esse movimento que dá origem a todos os outros ao seu redor. Então, se o primeiro círculo, por exemplo, estiver desorganizado, todos os outros sofrem. É como se você estivesse construindo uma casa num terreno que está afundando. Qual a possibilidade de a casa ficar de pé? Explicando de uma outra forma, essa ideia dos círculos é para que você tenha uma ideia da sequência. O que vem antes e o que vem depois. Significa o seguinte, às vezes uma pessoa chega para mim no 5º círculo com um problema de empresa, por exemplo. Às vezes o problema não está na empresa dela, a gente precisa ir voltando e vendo. Está acontecendo algo com os filhos dela, isso está envolvendo o legado dela, o casamento dela está bem, a relação dela com o trabalho, com a tarefa que ela executa em si, que é diferente da posição de ser um empresário, um acionista, dono de empresa, por exemplo, está tudo bem? E a história da família dessa pessoa como está, porque aquilo que acontece nesse primeiro círculo depois tende a se espalhar, tende a se propagar e tende a repetir-se. Do jeito que eu lido com os meus pais, por exemplo, que são os primeiros líderes da minha vida, eu tendo a agir com os líderes que eu terei no meu trabalho, no 2º círculo, com as autoridades que envolvem todos os meus relacionamentos. Se eu aprendi, por exemplo, na minha família de origem, que eu tinha que fazer tudo sozinho, que eu não podia contar com ninguém, porque os meus pais às vezes estavam ocupados, ou os meus pais diziam que iriam cuidar de mim, mas acabaram se envolvendo com outras demandas e eu, criança, me senti muito pequeno. Muitas vezes essa pessoa cresce e se torna adulta e aí ela vai para o mundo do trabalho e acredita que tem que fazer tudo sozinha, que não pode contar com ninguém. É a pessoa que tem dificuldade em delegar, por exemplo. É a pessoa que perdeu a confiança no outro, porque aqueles que deveriam protegê-la não estavam lá quando ela precisou. Então, se os meus pais não estavam, quem é que estará? É uma programação inconsciente que a pessoa faz. Por isso que o primeiro círculo é tão importante, porque você tende a repetir em todas as outras áreas, em todos os outros círculos, tudo aquilo que foi válido, tudo aquilo que foi importante, tudo aquilo que te ajudou a sobreviver aqui no primeiro círculo. E não só que ajudou você a sobreviver, mas às vezes os teus antepassados. Então, por exemplo, se você é descendente de uma família que trabalhou muito, que se sacrificou muito, você tende a carregar como um padrão quando você vai para a sua vida de trabalho, repetir a mesma coisa, repetir o mesmo comportamento. Então o círculo 1 é sobre a família de origem, você, seus pais, seus irmãos, seus avós, é sobre aquilo que aconteceu no sistema familiar antes mesmo de você nascer. Aqui no primeiro círculo também é muito importante que você lembre que fazem parte
todos os seus irmãos, os nascidos e os não nascidos. Nossa, Ana, como assim? Na minha família tem crianças que não nasceram, eu tenho irmãos não nascidos. É muito importante que você saiba, que você considere essas crianças que não nasceram como um irmão que você teve. Por quê? Porque muitas vezes isso muda a ordem do seu nascimento e a ordem, a posição dos irmãos no sistema também atua sobre a forma como você se posiciona, reage, como você decide dentro da sua família e depois na sua vida adulta. Se você tiver alguma dúvida específica sobre isso, lá no meu Instagram eu estou todos os dias respondendo caixinhas de perguntas. Eu tenho muito conteúdo sobre isso, então te convido a estar lá comigo também e trazer a sua dúvida. E talvez você agora esteja dizendo: ai, Ana, não me venha com essa, não me venha falar da minha família. Eu já superei isso, a minha família é boa, eu não tenho trauma, tá tudo bem. Não é sobre trauma, é sobre dinâmicas invisíveis que moldam como você se relaciona com o dinheiro, com o trabalho, com a saúde, com os relacionamentos, com o sucesso. Para te ajudar, eu vou fazer 5 perguntas rápidas, mas vai com calma, responde cada uma mentalmente. Se precisar, dá uma paradinha no vídeo. Pergunta número 1. Você consegue dizer não sem se sentir culpado ou culpada? Você se sente realmente à vontade quando é bem-sucedido, quando é bem-sucedida, quando aquilo que você está fazendo dá muito certo? Inclusive se sente bem à vontade quando olha para as pessoas da sua família e percebe que elas têm resultados diferentes do seu? Pergunta número 3. Você confia nas pessoas ou fica sempre na defensiva? Prefere fazer sozinho? É mais fácil? É mais simples? Você tem certeza que você faz melhor? Pergunta número 4. Você se permite receber ajuda, pedir ajuda ou sempre quer resolver tudo sozinho? Pergunta número 5. Você tem relacionamentos equilibrados ou sempre está tentando salvar alguém? Se você respondeu não para pelo menos 3 perguntas, o seu primeiro círculo precisa de atenção e atenção urgente. Existem dinâmicas que atuam dentro do primeiro círculo. É como se fossem padrões que sempre se repetem na vida de muitas pessoas, que a gente vai mapeando. E eu quero trazer aqui os principais padrões, as principais dinâmicas que atuam sobre você, que tiram tua força e que te emaranham aí no primeiro círculo. Eu vou te explicar isso com casos reais que eu vejo constantemente. Eu tenho uma mentorada que desde 8 anos ouvia a mãe dizer: você é minha melhor amiga, você é a única que me entende. Aos 12 anos, a mãe já contava sobre as brigas e até intimidades que ela tinha com o pai. Aos 15, a filha já resolvia inclusive as questões financeiras da família. Essa menina saiu do lugar de filha e virou funcionária, conselheira, apoio emocional da mãe. Hoje, com 38 anos, ela ainda não consegue estabelecer limites. Ela trabalha muitas horas por dia e toda semana alguém liga com uma emergência para ela resolver. E o que ela faz? Ela está sempre disponível. É o padrão que ela aprendeu desde muito pequena. É a linguagem de afeto e valorização que ela aprendeu desde criança. Então, uma pergunta honesta que você pode fazer-se é: você, filho, você realmente está no seu lugar de filho? Você está no lugar daquele que veio depois? Lembra da ordem quando nós falamos no vídeo sobre as 3 leis sistêmicas? Ou você está como um cuidador no lugar dos seus avós, por exemplo? Porque quem cuida dos nossos pais são os nossos avós. Às vezes até uma espécie de funcionário a serviço daquelas dinâmicas da família. Se você é aquela pessoa que acredita, que sente, que se obriga a performar porque acredita que só assim vai merecer amor, você está numa posição perigosa. E olha, isso não é culpa dos seus pais. Muitas vezes eles também saíram do próprio lugar na família deles e esse é um padrão que se repete no sistema há gerações. Isso não acontece só com a responsabilidade emocional. Acontece também quando você diminui sua voz para não incomodar, quando você cobra barato porque se sente culpado por alguma coisa, quando você trabalha dobrado porque acredita que só assim você vai merecer receber alguma coisa, quando você vive, sabe, como se você estivesse se desculpando por existir, por ser você.
Então, esse é um dos grandes grupos de dinâmicas que atuam sobre as pessoas que se originam aí no primeiro círculo. É aquela criança que foi tirada do lugar cedo demais, é aquela criança que se colocou num lugar de cuidar ao invés de ser cuidada e que depois passa a vida inteira, vai para o casamento, vai para o trabalho, vai para o negócio, acreditando que sempre tem que carregar tudo sozinha. Outro padrão que se repete muito em tudo que diz respeito ao primeiro círculo, a origem, a família de origem, tem a ver com as lealdades ao sofrimento familiar. E eu vou te explicar isso com um caso que, quando eu lembro, me arrepia até hoje. Eu recebi uma cliente que fazia muito dinheiro, mas ela sempre perdia tudo. E ela me disse: Ana, quando eu atingi minha meta, eu me senti mal. Eu comecei a gastar com bobagens e quando eu vi, acabou tudo. A primeira pergunta que eu fiz foi: como é que sua família lida com o dinheiro? E a resposta foi: todo mundo sempre está enrolado com dívidas, os meus pais, os meus irmãos, os meus tios. Na minha família, todo mundo está sempre contando um dinheirinho. E ela falou bem assim, com um diminutivo. Então ela disse algo que me deixou em choque, pode ser que te deixe em choque também. O mais estranho, Ana, é que quando eu perco dinheiro, parece que eu me sinto bem. Não é uma coisa estranha? Alguém perder o fruto do seu trabalho, do seu esforço e se sentir bem, se sentir leve. Sabe por que ela se sentia bem perdendo dinheiro? A inteligência sistêmica explica, a nova inteligência explica. Quando ela perdia o dinheiro, ela voltava a se sentir parte do grupo familiar. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha a família. Quando só ela prosperava, ela precisava sustentar a culpa de fazer diferente do sistema, de abandonar a família no lugar da escassez. Ter dinheiro, nesse caso, para ela, representava ter responsabilidade, tomar decisões. Um outro grupo de padrões que acontecem no primeiro círculo tem a ver com as feridas não curadas, com os traumas e as dores que aconteceram ali em relação às pessoas do primeiro círculo, em relação às pessoas da sua origem. Então, por exemplo, eu tive um mentorado que cresceu vendo o pai biológico ir embora e nunca mais voltar. Essa ausência, ela não desaparece com o tempo. Ela vira uma crença, ela vira uma lente, ela molda os relacionamentos, ela molda a forma como a pessoa confia ou não, a forma como a pessoa se defende ou não da vida dos outros. Quando uma criança, por exemplo, cresce com o abandono paterno, ela aprende algumas coisas que são devastadoras. Ela aprende entre muitas aspas, tá? Ela tem a sensação que ela está sozinha e ela internaliza isso, que ela não pode contar com ninguém, que ela precisa se defender o tempo todo, que ela não pode confiar nas pessoas, afinal o próprio pai dela foi embora, como se ela não tivesse sido suficiente para isso, por exemplo, para que ele ficasse. E isso vira um padrão no relacionamento do adulto, como se fosse uma luta constante por espaço, por segurança, por provas de que você não vai ser abandonado de novo, como era o caso desse meu mentorado. Eu tive uma outra mentorada que cresceu ouvindo a mãe dizer que abriu mão de tudo por ela e pela família. Essa menina então cresceu com uma espécie de dívida gigantesca, como se agora ela tivesse que realizar conquistas profissionais gigantescas para validar todo o sacrifício que a mãe fez para que ela pudesse existir. Bom, é claro, eu sei que eu falei muita coisa e ainda tem muito mais para falar, mas esse vídeo ficaria longo demais. Então eu te convido para estar sempre aqui comigo no canal, já deixa o seu like, já segue, já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo e também você pode deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, porque eu gosto muito de ler os comentários, as partilhas, de conhecer as histórias de vocês. É a partir desses comentários que eu também vou construindo novos vídeos e novos conteúdos para ajudar você no seu processo. Mas, antes de fecharmos esse vídeo, eu quero te dar 2 exercícios que são poderosos e que vão te ajudar a começar a curar, colocar ordem, trazer mais leveza para a sua origem, para o seu primeiro círculo do crescimento. Então se prepara aí, porque a gente já vai começar a entrar em movimento. Exercício número 1. Eu chamo esse exercício de o exercício do lugar. Você vai parar, vai se concentrar, vai se perguntar. Se você quiser, inclusive, pegar papel e caneta para fazer esse exercício e depois responder essas perguntas, isso pode também te ajudar. E você vai fazer-se a seguinte pergunta:
Em que momento eu saí do meu lugar de filho e assumi responsabilidades que não eram minhas? E aí você anota nesses momentos. Pode ser consolando sua mãe, pode ser aconselhando seus pais, pode ser brigando, julgando, porque quando a gente faz isso a gente também sai do nosso lugar. Pode ser momentos em que você se colocou como salvador, como aquele que fica sempre resolvendo os problemas financeiros dos irmãos e fica agindo como pai ou mãe dos irmãos, por exemplo. Só de você começar a identificar esses padrões, você já começa a se liberar. Isso já começa a vir para a sua consciência. Então vai refletindo aí quantas vezes você deixou de ser pequeno para ser o grande? Quantas vezes você se responsabilizou por algo que não era seu? Quantas vezes você colocou sobre os seus ombros responsabilidades que não eram suas? Exercício número 2, mapeamento das lealdades. Faça uma lista das suas principais dificuldades. Podem ser dificuldades ligadas a dinheiro, relacionamento, trabalho, à saúde. Para cada uma dessas dificuldades, você pode se perguntar assim: como é que a minha família lidava com isso? Quem na minha família era mais assim, desse jeito? Se você encontrar semelhanças, já é um indício de uma lealdade invisível. Uma boa pergunta para você se fazer é: quando eu perco meu dinheiro, quando eu fracasso, quando eu tenho essa dificuldade, quando eu descuido da minha saúde, com quem eu me pareço? Com quem eu me pareço quando eu fico assim? Faz esses 2 exercícios por 21 dias seguidos. Todos os dias, em algum momento do seu dia, vai observando. E hoje, como é que foi? Quando é que eu saí do meu lugar? O que se repetiu de novo? Começa a observar as mudanças que podem acontecer. Pode ser muito sutil no início, às vezes você começa a dormir melhor, começa a ter mais energia, começa a sentir um pouco menos culpa. Eu sei que esse vídeo ficou longo, para você que esteve comigo até aqui, eu honro muito a sua atenção e eu tenho certeza que todo esse conhecimento vai fazer algo com você. Lembrando, se você tiver dúvidas ou perguntas, eu estou lá no Instagram, você pode ir até lá, coloca uma pergunta na caixinha que eu vou adorar responder você. Todos os dias eu estou lá no Instagram respondendo perguntas. Também se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui, eu quero saber o que mais te tocou, o que mais está te movendo aqui nessa nossa jornada de inteligência sistêmica. Eu sou Ana Garlett, sou mentora sistêmica e quero que você leve como a última pérola aqui desse encontro essa compreensão. O que não é curado realmente vira um padrão, mas tudo aquilo que você tem coragem de olhar e tudo aquilo que você tem coragem de curar vira potência na sua vida.